Finalmente, torcedor Chavante, finalmente, depois de 7 partidas de jejum, 5 pelo Campeonato Brasileiro, 1 pela Copa do Brasil, o Clássico pela última rodada do Gauchão, enfim, o Brasil não vencia 7 jogos, finalmente se reencontrou com a vitória. Eram 11 partidas de jejum entre a parte final da Série B de 2019 e este momento inicial da Série B de 2020. Mas o Brasil se reencontrou com a vitória. E que triunfo histórico. Não basta ser o primeiro triunfo chavante do campeonato. Tinha que ser diante do Cruzeiro. Hipoteticamente, o jogo mais difícil para o Chavante neste primeiro estágio da competição. E foi justamente nessa partida, a mais difícil, diante de um gigante do futebol brasileiro, que o Brasil se superou. Tem dificuldades o time? Tem. Ainda precisa contar com um Souza, embora o Souza tenha sido um leão hoje à noite, mas precisa contar com um Souza mais inteiro fisicamente. Precisa ter um outro volante. Será ele Bruno Matias? Será este volante João Ananias? Será esse volante Wellington Simeão? Mas precisa de um volante que chegue mais à frente e se some com os jogadores do meio-campo ofensivo e do ataque. Precisa de um lateral esquerdo efetivo, e este lateral esquerdo efetivo deve ser Alex Ruan. Mas acima de tudo isto, o Brasil precisava vencer. E nesta noite venceu o Cruzeiro de Minas Gerais, o gigante desta Série B de 2020. E não dá para dizer que a vitória do Brasil tenha sido injusta. Não foi injusta, não. Não foi injusta, não. No primeiro tempo, o Cruzeiro dominou, teve 3 chances de abrir o marcador, mas não teve a competência, não teve a efetividade para aproveitar. Pois bem, se não matou o jogo na primeira etapa, o Cruzeiro sofreu as consequências no segundo tempo. E no segundo tempo, nessa segunda parte da partida, parecia que o Brasil voltaria com a mesma problemática do tempo inicial. Nos primeiros 5 minutos aceitou demais os avanços do Cruzeiro, mas depois disso, depois que passou aquele nervosismo inicial do tempo complementar, o Chavante tomou conta das ações, teve transição com alguma velocidade, abriu o jogo com seus extremas. Matheus Oliveira um pouco, não estava no nível de ponta grossa, mas ainda assim deu sua contribuição. Danilo Gomes bastante incisivo. O Brasil foi vertical e dominou as ações até fazer o seu gol. Gabriel Poveda, um dos destaques do Brasil. Luiz Henrique e Gabriel Poveda certamente são os grandes destaques do Brasil, pelo menos do meio para frente, neste início de Série B. E tinha que ser de um deles o gol chavante. E no momento em que saiu o gol do rubro-negro, era notório e visível que o domínio da partida era do Grêmio Esportivo Brasil. Por isso, digo que, apesar dos pesares, apesar do Cruzeiro ter dominado a primeira etapa, apesar do Cruzeiro ter terminado os últimos 10, 15, 20 minutos da partida dentro do campo do Chavante, ainda assim, pela inabilidade mineira de converter as suas chances e gols, a vitória do Brasil foi merecida. A equipe do técnico Emerson Maria tira um enorme fardo das suas costas e agora o treinador terá mais tempo ainda para trabalhar um time que, degrau por degrau, apresenta alguma evolução. Dificilmente terá um futebol de encher os olhos, mas começa a dar sinais de que será uma equipe que jogará muito pelas pontas. Matheus Oliveira será um jogador importante, Danilo Gomes mostra que será titular, também jogador importante, Luiz Henrique e Gabriel Poveda igualmente terão oportunidades iguais de dar a sua contribuição. Enfim, pode faltar o meia criador. GG ainda não está perto do que mostrou logo que chegou à baixada. Mesmo assim, apostando num começo de transição mais veloz e jogando de forma vertical e abrindo pelas pontas, o Brasil pode sim, de alguma forma, achar caminhos para começar a triunfar
somar pontos e garantir permanência na Série B para 2021. Agora, depois da primeira vitória, merecida, justa pelo empenho do time, que jogou quando podia jogar e foi efetivo, ao contrário do Cruzeiro, aproveitou a chance que teve, agora o pensamento passa para sábado, quando, imagina, o Chavante ganhar uma segunda partida consecutiva, tem tudo para finalmente embalar no campeonato e partir para uma campanha satisfatória no sentido de garantir vaga para a Série B de 2021 e, quem sabe, almejar algo maior no campeonato. Foi assim que vimos Henrique Koenig, César Porto, torcedor Chavante, este triunfo, o primeiro do Brasil na Série B. Brasil 1, Cruzeiro 0.